Direitos e Deveres na Rádio Limite com o Dr. Hélio Reis, licenciado em Direito. Numa sociedade que se quer justa, temos de conhecer os nossos direitos e respeitar os nossos deveres. Quintas e sextas-feiras, às 9 e às 17 horas, Direitos e Deveres, com o Dr. Hélio Reis, na Rádio Limite. Está no ar a rúbrica Direitos e Deveres com o Dr. Hélio Reis, licenciado em Direito. Antes de mais, obrigada por ter aceito o nosso convite, Dr. Hélio. Obrigado eu. Para começar, é uma enorme responsabilidade também estar aqui e espero poder ajudar os ouvintes a conhecerem melhor os seus direitos e os seus deveres. E vamos começar precisamente por saber, doutor, quem tem acesso ao direito? Todos temos acesso ao direito. A própria Constituição da República, é engraçado que no artigo que refere a universalidade do acesso ao direito, não refere cidadãos, mas sim a palavra todos. Agora, uma coisa é o que vem na lei, outra coisa é o que se passa na realidade. E o que se passa na realidade é o cidadão deparar-se com a dificuldade de aceder a um sistema judicial que não é propriamente barato. Não é barato porque todo o sistema judicial, e quando falamos em sistema judicial falamos em tribunais, órgãos de polícia, órgãos de investigação, têm um custo muito elevado para se manter e que depois leva à criação de taxas de justiça, que são o custo de aceder aos tribunais. São taxas elevadas, são calculadas em unidades de conta, cada unidade de conta vale 102 euros, basta fazer as contas se tivermos qualquer serviço ou um processo que nos custe 3, 4 unidades de conta, facilmente o custo de aceder à justiça vai para 300, 400, 500, 600 euros. São custos elevados. Por outro lado, há também a questão que normalmente as pessoas até têm mais receio desse lado, que é os honorários de quem trabalha na área de direitos profissionais forenses. Nomeadamente, e falo do caso que eu conheço melhor, os advogados. É uma profissão extremamente específica, demora cerca de 7, 8 anos no mínimo a ser-se advogado e tudo isso tem um custo. Assim como recorrer a um médico tem um custo, recorrer a um dentista tem um custo, um arquiteto, um canalizador, etc. Quanto mais especializada é a profissão, mais cara é, e claro que os honorários também de um advogado também não são propriamente baratos. E então quem não tem recursos, como é que pode ter direito a ter o direito também do seu lado? Ora bem, o Estado, como há pouco disse, a própria Constituição obriga a que o Estado crie formas de ultrapassar estes obstáculos financeiros. Há duas formas, há aqueles sistemas mais diretos e outros menos diretos ou indiretos. Nós hoje vamos falar dos diretos, que é o sistema de acesso ao direito e aos tribunais. É um sistema que é gerido pela Segurança Social e que permite às pessoas que têm menores recursos financeiros acederem à justiça, sendo que o Estado acaba por ou comparticipar ou suportar todos os custos inerentes ao recurso à justiça na sua totalidade. Basicamente, é isto que faz o sistema de acesso ao direito. Como é que as pessoas podem recorrer a esse sistema? O sistema é, então, gerido pela Segurança Social. Portanto, quem tiver necessidade de recorrer ao acesso ao direito deverá recorrer a um balcão da Segurança Social ou até ao sítio na internet da Segurança Social. Aí poderão não só recolher informações, como também fazer a impressão de um formulário. Se forem ao balcão da Segurança Social, terão acesso lá ao formulário. Preenchem os formulários necessários, entregam uma série de elementos necessários para que a Segurança Social tenha conhecimento da real situação económica de cada pessoa, e depois há um processo que decorre, que demora no máximo cerca de 30 dias, e no final depois há uma resposta, sendo que a resposta ou pode ser de recusa do apoio, ou então o apoio nas várias vertentes que há disponíveis. E que tipo de apoio dá esse sistema? Há dois braços, diremos assim. Há a consulta jurídica e há o apoio judiciário. A consulta jurídica é mesmo isso, é o recorrermos à Segurança Social para que nos possibilite recorrermos a um advogado para tirarmos uma dúvida qualquer relativa a uma questão que nos afeta. Relativamente à consulta jurídica, é muito raro as pessoas recorrerem a ela, não só na nossa região, mas também um pouco por todo o país. No entanto,
é dos apoios mais importantes, na medida em que o recurso a um advogado no momento certo evita problemas futuros. Um bom exemplo da forma como nos devemos relacionar com a justiça é muitas vezes dado pelas empresas que têm avanças com advogados, que têm juristas, etc. E todos os passos que as empresas dão são concertados com um jurista ou com um advogado de forma a optarem as melhores soluções. Na nossa vida pessoal também deveria ser igual. No entanto, coloca-se mais uma vez a questão do obstáculo do custo de recorrer a um advogado, daí este apoio da consulta jurídica. Por outro lado, o apoio judiciário é mais abrangente, diz já respeito ao recurso efetivo aos tribunais e tem várias vertentes. Tem a vertente da dispensa de taxas de justiça, portanto, as taxas de justiça que falei há pouco, podemos ficar isentos delas, e outros encargos que o processo tenha, nomeadamente peritagens, etc., uma série de encargos que os processos podem envolver. Depois também a mais conhecida, a nomeação e pagamento da compensação ao patrono, ou advogado, como lhe quisermos dizer, incluindo a possibilidade de pagar em prestações essa mesma compensação, os honorários. Pagamento faseado da taxa de justiça, portanto, as tais taxas de justiça que falámos há pouco, portanto, podemos ser dispensados ou podemos ter a possibilidade de pagar em prestações. E, finalmente, a atribuição de agente de execução, no caso de ser necessário recorrer a um agente de execução, nomeadamente num processo executivo. Muito bem. Então, eu tenho um problema e vou precisar do apoio de um advogado. Quando é que devo recorrer ao sistema de acesso ao direito e aos tribunais? Esta pergunta é muito importante porque se perdermos o momento certo, perdemos a oportunidade de recorrer a este apoio. Portanto, a regra geral é devemos recorrer antes da primeira intervenção no processo. Portanto, se somos os autores, se vamos nós interpor a ação, devemos, antes de interpor a ação, recorrer ao sistema de acesso ao direito. Se formos réus, se formos arguidos, terá que ser, então, antes os arguidos é uma questão um bocadinho à parte, mas se formos réus numa questão civil, relacionada com caminhos, com uma dívida, etc., deveremos recorrer ao acesso ao direito antes da nossa primeira intervenção. Portanto, ou a contestação, por norma, será esse o momento. E há pouco, ainda nesta pergunta, fez aí uma referência, uma paragem quando se falou do arguido. Há aqui diferenças que devem ser aqui também mencionadas? Sim, quando falo em arguido refiro-me aos processos penais. Portanto, nesse caso em concreto há regras específicas e aí o primeiro recurso ao acesso ao direito, isto é, aquele momento em que a gente vai pedir apoio judiciário, pode se estender até um momento muito posterior. Portanto, já até ao termo do prazo do recurso da decisão em primeira instância. Isto é, a primeira vez que quando há o julgamento, portanto, até ao termo do prazo para interpor recurso, pode-se recorrer ao acesso ao direito. É a exceção. Todo o processo penal, relativamente ao momento em que se deve recorrer ao acesso ao direito, é um pouco diferente do processo civil. Mas a regra, de facto, a regra geral é antes da primeira intervenção no processo. Então, se for colocada uma ação contra mim, digamos assim, numa linguagem que as pessoas estão lá em casa e vão compreender mais facilmente, e eu tenho 30 dias de prazo, 15 dias de prazo para responder, que tempo é que eu tenho para responder? Ora bem, o que acontece é que o prazo para a contestação, falando de uma contestação, ou outro prazo qualquer que a gente tenha para intervir no processo, a primeira intervenção é suspensa durante o tempo em que está a decorrer o processo junto à Segurança Social para saber se nós temos direito ao apoio do acesso ao direito ou não. Isto é, imaginando um prazo de 15 dias que a gente tenha para responder num determinado processo. Se o prazo na Segurança Social para completar o processo de acesso ao direito demora 30 dias, iríamos ultrapassar aquele prazo e o apoio já viria tarde demais. Neste caso concreto, o que acontece é que o prazo interrompe-se, portanto não conta, devemos juntar ao processo o respectivo comprovativo do pedido do apoio e aí, depois, quando vier a resposta, o prazo volta a contar e aí sim intervém-se pela primeira vez no processo com ou sem apoio. E se quiser recorrer a um processo e se esse processo já estiver, por exemplo, numa fase de execução, tenho de pedir novamente o apoio jurídico? Portanto, se tivermos apoio na fase declarativa do processo, no processo declarativo, imaginando que ganhamos a ação, mas a pessoa que nos deve dinheiro, mesmo condenada em tribunal, decide não pagar. O que é que acontece? Tem que ser então para um processo executivo.
Tivemos apoio jurídico no primeiro processo e agora a questão então é saber se temos que pedir outra vez novamente apoio. Não temos que pedir apoio. De facto, o apoio jurídico que nos é concedido na primeira fase do processo, estou a dizer a primeira fase para as pessoas compreenderem, no processo declarativo, estende-se depois também à execução. O mesmo acontece, por exemplo, quem recorre a um tribunal para uma ação de divórcio. É muito comum nas ações de divórcio depois ter em continuação outros pequenos processos que vão nascer à volta. Nomeadamente incumprimentos das responsabilidades parentais relativos a filhos, incumprimentos relativos à pensão de alimentos, alteração da regulação dos cuidados parentais. São tudo pequenos processos que nascem à volta daquele primeiro processo. O que acontece é que esse apoio estende-se a todos os outros apensos, a todos esses pequenos processos que vão nascendo à volta, porque senão não fazíamos outra coisa senão andar a pedir apoio judiciário à Segurança Social. E se as condições de vida dessa pessoa que pediu apoio melhorarem, ela continua a ter direito ao apoio ou não? Deixa de o ter. Isto é muito importante porque há processos que de facto duram muito tempo. Não o processo em si, mas por exemplo a questão dos divórcios que eu falava há pouco. Nós podemos estar a divorciar-nos hoje, temos um filho com 1, 2, 3 anos de idade, isto são situações cada vez mais comuns, e quando o nosso filho tem 17 anos ainda andamos a discutir incumprimentos por parte do pai, por parte da mãe. Portanto, esses pequenos processos que, eventualmente, em último caso, poderão surgir quando a criança tem 17 anos, portanto, 14, 15, 16 anos depois do divórcio, o apoio judiciário estende-se até aí. Ora bem, o que acontece é que muitas vezes as nossas condições de vida alteraram-se. Na prática, as pessoas acabam por não dizer nada à Segurança Social. No entanto, o que a lei diz é que devemos informar porque a Segurança Social pode vir a pedir-nos aquilo que nos deu e que não tínhamos direito. Imaginando que num determinado processo, há o processo de divórcio e ao final de 4, 5 anos, as nossas condições de vida melhoraram. No entanto, já que tivemos apoio jurídico da primeira vez, a gente mantém. Não há problema nenhum, ninguém vem ver o que é que acontece. Não é bem assim. Se a Segurança Social souber que as nossas condições de vida melhoraram, pode-nos vir a pedir aquilo que nos concedeu até então. Conheço casos em que foi pedido tudo de volta relativo a 7, 8, 9 anos atrás, porque entretanto houve mais 3, 4 pequenos processos, estes tais pequenos processos, e a parte nunca disse que as suas condições de vida tinham melhorado e muito. Por outro lado, também pode acontecer que do próprio processo resulte uma melhoria das nossas condições de vida. Imaginando uma questão de partilha, em que alguém recorre ao acesso ao direito para ver uma questão de uma partilha resolvida. E o processo corre bem e é-lhe reconhecido um património de 30, 40, 50 mil euros, imaginando isto. O que acontece é que o apoio, evidentemente, vai-lhe ser retirado porque as condições que ele tinha no início do processo não são as mesmas que tinha no final do processo. Há essas duas questões que é preciso sempre ter cuidado relativamente a elas. Aqui ainda voltando ao apoio, que também já falamos que pode ser o do patrono ou advogado, como quiserem chamar. Nós podemos escolher esse advogado que nos vai representar? Não, atualmente não. Já foi assim. Depois, por uma questão, creio que de transparência, foi alterado o regime. Os advogados são nomeados pela Ordem dos Advogados. Há uma escala que é rigorosamente cumprida ou respeitada. Portanto, o advogado vem nomeado pela Ordem dos Advogados e pode ser um advogado qualquer que esteja nessa escala. Já agora, relativamente a este tema, importa também dizer que muitas vezes as pessoas têm aquela impressão de que os advogados que lhes são nomeados são advogados da Segurança Social. Os advogados que são nomeados no sistema de acesso ao direito não têm nada a ver com a Segurança Social, isto é, são advogados como normalíssimos, têm o seu escritório, simplesmente inscrevem-se neste sistema de acesso ao direito uma vez por ano, que normalmente é no final do ano civil, para o ano civil que vem a seguir. E depois são nomeados para uma área qualquer ou para áreas específicas que tenham escolhido. Hoje falamos do sistema de acesso ao direito e aos tribunais, mas no início falamos de outras formas de apoio para quem não tem possibilidades financeiras que lhe permitam recorrer à justiça. Hoje não vamos falar delas porque dava outro e dará outro programa. No entanto, podemos deixar aqui algumas notas.
O que acontece muitas vezes, pelo menos a gente depara-se isso na nossa vida profissional, é que quem tem menos possibilidades financeiras, menos recursos económicos, tem por vezes mais facilidade em recorrer à justiça do que aquelas pessoas que já não são pobres o suficiente, entre aspas, pobres o suficiente para a Segurança Social, mas também não são ricas o suficiente para que o recurso à justiça não lhes cause um enorme impacto financeiro nas suas contas diárias. Daí que o que a gente vê é que a classe média-baixa tem maiores dificuldades em recorrer à justiça, porque já não vai ter direito àquele apoio, ou pelo menos não integralmente, e por outro lado então tem mais dificuldades. O que acontece é que existem, não é sistemas, mas existem formas de não se recorrer aos tribunais e recorrer a formas alternativas de resolução de litígios que acabam por reduzirem muito o custo de acesso à justiça. As nossas questões são resolvidas à mesma, idealmente, por vezes não, mas podem ser resolvidas à mesma e com um custo muito inferior. Falamos, por exemplo, da questão dos julgados de paz, dos centros de arbitragem, do Balcão Nacional de Arrendamento para questões relacionadas com arrendamento e ações de despejo, etc. Esses sistemas, diremos, muitas vezes nem sequer é necessário recorrer a um advogado, embora seja recomendável, e têm custos, as tais taxas de justiça ou as taxas para recorrer a este serviço são muito inferiores. Estamos a falar muitas vezes, por exemplo, um julgado de paz anda à volta da taxa de justiça de 70, 75 euros, não sei ao certo. O BNA por volta de 25 euros, o BNA, o Balcão Nacional de Arrendamento, portanto, muito mais barato do que recorrer a um tribunal comum. Muito bem, depois deste primeiro programa em que aqui fomos falando dos direitos, do direito ao direito, assim é que é, vamos então encerrar este primeiro programa, mas antes, Dr. Hélio, todos então temos direito ao direito e temos várias formas de chegar a ele, verdade? Verdade. Por vezes não será o mais fácil, mas todos temos direito ou acesso ao direito, à justiça. Temos então aqui acesso ao direito, para isso tem aqui várias formas das quais fomos falando neste primeiro espaço e esclareceu então aqui o Dr. Hélio Reis. Lembrando que quem quiser obter mais informações das questões que aqui vamos abordando nestas rúbricas, pode sempre e deve consultar um advogado, não é assim, Dr. Hélio? Sim, o advogado é o profissional indicado para solucionar e para nos responder a estas perguntas. Esta rúbrica é importante para ajudar as pessoas, no entanto dá ideias muito gerais e não adaptadas à concreta vida das pessoas. E por vezes basta um pequeno pormenor, uma pequena característica, um pequeno acontecimento para alterar toda a configuração da solução a dar ao caso. E assim terminamos a primeira emissão da rúbrica Direitos e Deveres com o Dr. Hélio Reis, licenciado em Direito. Por cá vão ser abordados vários temas que certamente serão do seu interesse. Foi a rúbrica Direitos e Deveres, aqui na Rádio Limite com o Dr. Hélio Reis. Direitos e Deveres na Rádio Limite com o Dr. Hélio Reis, licenciado em Direito. Numa sociedade que se quer justa, temos de conhecer os nossos direitos e respeitar os nossos deveres. Quintas e sextas-feiras, às 9 e às 17 horas, Direitos e Deveres, com o Dr. Hélio Reis, na Rádio Limite.